Essa aula é sobre linearização, o material é do Garcia na seção 3.1 e o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno saiba converter uma equação diferencial não linear em uma equivalente linear que vai funcionar bem em torno de um ponto de equilíbrio. A ideia é mostrar quais são as vantagens do sistema linear e por isso que a gente tenta fazer a linearização de sistemas não lineares, que geralmente é feita por uma série de Taylor truncada. E a gente vai mostrar um estudo de caso em que eu tenho o controle do vírus HIV com algumas drogas. Sistemas lineares são compostos por equações lineares, e equações lineares são compostos por termos linearmente dependentes da variável de interesse. Nesse caso, a variável de interesse é x, eu tenho também as derivadas no tempo dessa variável de interesse, certo? E a equação linear é formada por termos em que eu tenho essa variável de interesse e suas derivadas multiplicado por uma constante. Nesse caso aqui, a entrada dessa equação diferencial vai ser f. E as equações lineares obedecem o princípio da superposição. O que isso significa? Se eu sei de uma entrada f1 me gera uma solução x1, uma entrada f2 me dá uma solução x2, eu sei que se eu somar f1 mais f2, a solução vai ser também a soma de x1 e x2. Isso significa que eu posso estudar os efeitos de cada entrada na saída individualmente e, eventualmente, sobrepor os efeitos para compor uma saída. As vantagens de ter sistemas lineares é que existem várias ferramentas para analisar e projetar tanto no domínio do tempo quanto da frequência. No nosso caso, a gente vai mexer só no domínio do tempo. E eu posso também usar a transformada de Laplace para gerar funções de transferência. Lembrando que função de transferência é uma maneira que a gente tem para simplificar a equação diferencial e poder colocar dar uma solução analítica para ela. A gente pode inclusive usar isso aí para colocar no MATLAB para simulações. Linearização é importante porque sistemas reais geralmente não são lineares. E para você poder tratar de uma maneira mais analítica, a única maneira é você linearizar em torno de um ponto de equilíbrio. Na linearização, eu tenho pequenas perturbações em torno de uma condição operacional, ou seja, uma condição de equilíbrio, em que o meu sistema vai ficar parado no lugar, certo? E pequenas alterações na entrada vão causar pequenas perturbações no meu x, na minha saída, certo? Então, nesse caso, como é que eu faço o estudo disso? Eu pego essa minha variável de interesse e substituo pela soma de uma constante, que é quando o meu sistema tem equilíbrio, mais uma perturbação que é variável, certo? Um exemplo de função não linear para linearizar essa f de x aqui, que ela é não linear em relação a x, e eu quero linearizar em torno do ponto x barra, que seria o nosso ponto de equilíbrio na equação diferencial. Eu quero simplificar o comportamento dessa função f de x para pequenas perturbações x chapéu, certo? Que são pequenos desvios em relação à posição x barra. E eu vou simplificar isso como se fosse uma reta, como se fosse uma linha. E vai ter a derivada da função f de x exatamente nesse ponto x barra. Tá bom? Então eu uso uma expansão em série de Taylor e trunco na primeira derivada parcial para fazer uma aproximação dessa função f de x em relação a x. Usando a série de Taylor truncada, a gente faz a coisa dessa seguinte maneira. O f de x vai ser igual, por definição, certo? Uma somatória infinita desse termo aqui, certo? Então o que ele é? Ele é a derivada do f de x no ponto x barra, certo? Dividido por n fatorial, vezes a distância, a perturbação, certo? O x menos o x de equilíbrio, que vai dar o seu x barra, ou o seu x chapéu, certo? Elevado a n. Então, para cada um desses termos aqui, eu posso usar n de 0 até infinito. Somando tudo, ele vai dar exatamente f de x por definição de série de Taylor. Mas como a gente quer um comportamento linear, certo? Essa linha vermelha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o termo n igual a 0, certo? Que vai dar simplesmente o f de x.
em x barra, mais a derivada do meu f de x nesse ponto de equilíbrio, multiplicado pela perturbação, x menos x barra. Certo? Então, ó, se eu for pegar a minha variação em torno do equilíbrio, ou seja, qual é a diferença em f quando eu estou variando o x em torno de x barra, vai ser dado pela derivada de f de x em x barra multiplicado pela perturbação, certo? Isso aqui vai ser uma constante, derivada de um ponto bem conhecido é uma constante, e você vai ter o seu x chapéu aqui, certo? Então, ó, um exemplo disso aí. Utilizando a primeira derivada em relação à variável interesse, em um ponto de interesse, da função seno. Tá? Nesse caso, o meu f de θ vai ser igual a seno de θ. E eu quero fazer a minha linearização de f em torno de θ barra igual a zero. Certo? Então, ó, usando essa aproximação que a gente tem aqui mostrando aqui em cima, certo? O meu f de θ vai ser aproximadamente igual ao quê? O meu f de θ em θ igual a zero, que vai ser o quê? Seno de zero, certo? Que vai ser zero, mais o termo que eu tenho a derivada da minha função f em relação a θ, certo? Então vai ser o quê? Derivada de f de θ, f de θ dθ, no ponto θ barra, multiplicado pela variação, certo? Então, nesse caso aqui, qual que é a derivada de seno em θ? Vai ser cosseno de θ, certo? Mas nesse caso eu quero cosseno de θ barra. Θ barra eu sei que é zero, então cosseno de zero vai ser 1, e multiplicado pela variação. Como eu sei que o θ barra aqui vai ser zero, então simplesmente vai ser θ, vai sobrar θ. Então a linearização do meu f de θ vai ser simplesmente θ. Se eu estou usando uma função que é multivariável, ou seja, não é só um f de θ, f de x, mas é por exemplo, um f de x em que eu vou ter p variáveis, certo? De x1 até xp, eu vou fazer a série de ser truncada em torno de um x barra, que vai ser um x1, x2, x até xp barra, certo? E eu vou usar as derivadas parciais desse f em relação a x1, x2 até xp. Então, usando aquela nossa formulinha para a série de ser truncada, o f de x vai ser aproximadamente o f de x em x barra mais o vetor de derivadas parciais em x barra multiplicado pela variação, certo? E aqui a gente vai ter a forma dela para uma função f de x multivariável. Como é que a gente faz a linearização no geral? Os passos são os seguintes. Você primeiro determina qual a condição de equilíbrio x barra, certo? Como é que a gente acha esse x barra? Qual que é essa posição x barra? Qual que é o x1, x2, x3 até xp em que eu vou estar no equilíbrio? O equilíbrio significa o quê? Eu não tenho o meu x variando no tempo, certo? Então, nesse caso, necessariamente as variáveis de estado, quando eu vou derivar no tempo, ela tem que ser nula, certo? Então, nesse caso, eu posso pegar minha equação diferencial, zerar todas as derivadas de x e ver qual que é o valor, por uma entrada conhecida, qual o valor em que o x vai satisfazer a equação, certo? Depois que eu achei, ou foi dado, o meu ponto de equilíbrio, x barra, eu substituo a minha variável de saída xi, certo? Por x barra mais x chapéu, certo? E eu substituo também as entradas, porque, lembra, a perturbação é uma perturbação na minha entrada, certo? Considerando o meu u como sendo a entrada, eu tenho que o meu u barra como a minha entrada no equilíbrio, e eu vou ter uma pequena perturbação ui chapéu, certo? Então eu substituo isso na minha equação diferencial e manipulo ela até eu conseguir a equação diferencial que considera simplesmente a perturbação em torno do equilíbrio. Uma coisa interessante você notar e que a gente vai usar bastante isso.
Quando você, por exemplo, tem um del x, del t, mas você substitui o x por x barra mais uma variação, você vai ter o quê? A derivada parcial de x barra em t e x chapéu em t, certo? Como xi chapéu, ou xi barra em t, eu sei que é uma derivada no tempo de uma constante, isso aqui vai ser zero, certo? Sendo zero, vai simplesmente sobrar esse termo aqui, del x chapéu, del t. Isso vai aparecer bastante quando a gente for fazer a linearização. E depois disso, eu pego todos os termos não lineares que eu encontrar na minha equação diferencial e substituo ela por uma aproximação pela série de Taylor truncada. Tá? Ela pode ser multivariável ou não, então a gente vai seguir mais ou menos uma série de Taylor truncada, dado por essa expressão aqui, certo? Essa é a expressão multivariável. Vamos ver agora como é que isso se aplica no nosso estudo de caso, que é o controle do HIV. Nesse caso, eu vou ter o quê? Um organismo infectado por HIV, e eu tenho dois tipos de drogas. O Reverse Transcriptase Inhibitors, que é RTI, e Protease Inhibitors, que é PI. Eu aplico essas drogas com a dose de acordo com a quantidade de vírus que eu encontro no organismo, tá? No exame de sangue. E isso aqui vai me dar uma equação diferencial não linear, e eu vou mostrar para vocês como é que se lineariza isso aqui, tá? Então, o sistema é o seguinte: eu vou ter o HIV livre no sangue, ele vai infectar células CD4 mais T, certo? Que são as células do sistema imunológico, e como resposta a essa infecção, eu vou ter uma maior produção de células CD4 mais T, certo? Isso significa o quê? Eu tenho a célula CD4 sendo infectada, certo? E quando ela é infectada, ela para de funcionar. Então o corpo tenta compensar produzindo mais célula saudável, certo? Então eu vou ter mais hospedeiros para as células, para os vírus livres que estiverem soltos por aí, certo? Isso a gente chama de propagação oportunista do HIV. Então eu vou ter vários parâmetros nesse caso, certo? Dado nessa tabela aqui. Primeiro eu tenho a taxa de produção de células saudáveis, S, que você vê aqui o quanto que eu estou produzindo células saudáveis novas aqui. Vou ter também a taxa de mortalidade normal das células saudáveis, se não houvesse nenhuma infecção de vírus. A taxa de reprodução em células K, certo? A partir do momento que eu tenho uma célula infectada, qual que é a taxa em que eu vou ter vírus livre a partir de cada célula infectada, certo? É dependente do número de células infectadas. E a taxa de mortalidade de vírus livres, que pode ser o sistema imunológico reagindo, C, certo? E eu vou ter uma taxa de infecção de células saudáveis beta, que vai mostrar qual é a chance, né? Qual que é a velocidade em que eu vou ter a infecção de células a partir do número de vírus livres que eu vou ter também. E a célula, eu vou ter também uma taxa de mortalidade de células infectadas, Mi, certo? Então, para esse sistema aqui, eu já estou dando para vocês as equações diferenciais, tá? Quais são as minhas variáveis de interesse nesse sistema aqui, certo? Em que eu tenho a célula saudável sendo infectada, vírus livre e células infectadas. Eu tenho o número de células saudáveis, número de células infectadas e o número de vírus livres, certo? Com essas três informações, eu consigo saber exatamente em que pé está o meu sistema. Não preciso de nenhum outro dado para dizer qual é o estado do meu sistema, certo? E usando essas drogas, RTI e PI, eu tenho um outro parâmetro aqui que são as variáveis de entrada, certo? As entradas U1 e U2, certo? Que você pode ver aqui nas equações. E eu vou tem outro que? 3 variáveis de interesse, certo? T estrela e V. Eu tenho 3 equações diferenciais aqui também, tá bom? Então, o que é de interesse para a gente ver agora? Ver se o sistema é linear ou não linear, certo? Eu marquei em vermelho aqui as variáveis de interesse e entradas, certo? Juntamente com as suas derivadas aqui também. Então, por que essas equações são não lineares? Eu já dou spoiler para você que era não linear, certo? Então, por que eu chamo ela de não linear? Linear significa que eu tenho simplesmente a minha variável de interesse ou sua derivada multiplicada por uma constante, certo? Olha esse termo aqui. Eu já tenho t vezes v. Tem duas variáveis de interesse sendo multiplicadas. Isso aqui não dá um sistema linear, certo? Só por causa desse termo aqui,
beta TV multiplicado por 1, eu tenho uma entrada multiplicada com duas variáveis. Isso aqui já não é linear. A de baixo, a equação de baixo aqui também tem esse mesmo tipo de problema aqui, para tornar a equação não linear. E a terceira equação também tem um 2 multiplicando t estrela, certo? Então é por isso que isso aqui é não linear. Ele pode ter termos lineares, mas tem termos não lineares também. Então a gente tem que linearizar essas equações aqui. Então como é que a gente vai fazer agora? Isso aqui é um sistema multivariável, certo? Então eu tenho o quê? Tenho o meu t estrela e v. E eu tenho o 1 e o 2 também, que vão ser num certo ponto estacionário, uma entrada estacionária, vai me dar uma saída estacionária também. Certo? Eu tô considerando isso, em que todas as derivadas de t estrela e v vão ser zero nesse ponto de equilíbrio. Certo? Então eu teria primeiro que achar esse ponto de equilíbrio, a gente vai ver mais pra frente como se faz isso. E depois a gente usa as derivadas parciais em cada uma das equações diferenciais aqui, certo? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem o nosso ponto de interesse, nosso ponto de equilíbrio já definido, que a gente vai depois achar. Então a gente tem que achar primeiro os termos não lineares. A gente já sabe quais são os termos não lineares, certo? A gente já viu no slide anterior. É esse termo aqui, certo? Então, como é que eu vou usar simplesmente o meu t estrela, aqui não tem t estrela, né? Tem o t e o meu v. Eu substituo essas variáveis pelo valor de equilíbrio mais o valor de perturbação, certo? E também já vou calcular as derivadas parciais desse termo aqui, que vai depender do quê? De t, de v e de u1, certo? Então, esse termo que eu vou considerar como f, a derivada parcial de f em relação a t no ponto de equilíbrio vai ser isso aqui, certo? 1 menos u1 barra vezes beta vezes v barra, certo? Seria simplesmente derivando isso aqui em t. Quando eu faço esse f derivo em v, eu vou ter isso aqui, certo? 1 menos u1 beta t barra. E se eu derivar esse f em u1, no ponto de equilíbrio vai ser menos beta t barra v barra, certo? E como é que seria usando a nossa formulinha de expansão em Taylor e também as nossas substituições de variáveis? Fica del t barra mais t chapéu dt, del t, vai ser igual ao quê? A minha parte linear que eu não mexi, certo? S menos d e substituo t barra mais t chapéu, menos, aí aqui eu aplico a minha expansão em Taylor. Qual que é a minha expansão truncada de série de Taylor? Primeiro esse f no ponto de equilíbrio, mais as derivadas parciais multiplicadas pelas perturbações, certo? Então é o quê? Del f del t no ponto de equilíbrio, multiplicado pela variação em t. Del f del v, multiplicada pela variação em v. E del f del u1, multiplicada pela variação em u1, certo? Ok. Continuando a linearização dessa função, eu vou ter aqui a substituição de todos os termos que eu já escrevi no slide anterior, puxando tudo que não é dependente, tudo que não está multiplicando pelas variações para esse lado da equação aqui. O que eu vou ter? Essa parte aqui vai ser simplesmente o meu del t no equilíbrio. E aqui vai ser menos a parte em que eu estou usando a série de Taylor truncada, certo? Essa seria essa parte, a parte que usa as primeiras derivadas. Então eu vou ter o quê? O termo que multiplica a variação em t, o termo que multiplica a variação em v e o termo que multiplica a variação em u1, certo? Então essa aqui essa equação diferencial del t linearizada já. Bom, a segunda equação que vai ser dt estrela dt, certo? Eu tenho aqui o meu termo não linear, que eu vou chamar também de f temporariamente, e uma parte linear aqui, certo? Então, eu pego esse termo não linear e vou substituir
pelo que a gente conhece de função, aproximação de série de Taylor truncada na primeira derivada. Então eu vou ter o f no meu ponto de equilíbrio, e como eu sei que isso aqui depende do quê? De t, v e de u1, eu vou pegar as derivadas del f, del t, no equilíbrio vezes a variação em t, mais del f, del v, vezes a variação em v, mais del f, del u1, vezes a variação u1, certo? E aqui eu tenho a parte linear também, já substituindo as variáveis de interesse pelo valor no equilíbrio e o valor da perturbação. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter essa equação linear aqui também, certo? Então, ó, a terceira equação diferencial é del v, del t. Eu vou ter um termo também não linear. Esse termo não linear é só dependente de t estrela e u2. Então eu faço a aproximação em série de Taylor truncada para esse termo aqui. Então vai ser f do t estrela no equilíbrio e u2 no equilíbrio, mais a derivada parcial de f de t estrela, vezes variação de t estrela, mais del f, del u2, vezes a variação de u2. Certo? Então, desenvolvendo isso aqui e separando os termos, eu vou ter novamente a parte constante, certo? E a parte que está multiplicando as minhas variações. Nota que nessas três equações eu vou ter simplesmente constantes multiplicando as minhas variações, certo? Então isso aqui está efetivamente tudo linearizado. Bom, para você achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio desse sistema, desse sistema de equações, a gente tem que primeiro considerar qual que é as entradas que a gente está usando, certo? Então a gente vai considerar o equilíbrio em torno das entradas 1 e o 2 sendo nulas, sendo igual a zero, certo? O que eu sei do equilíbrio? As variações das minhas variáveis são zero. Então, S menos dt menos beta tv vai ser igual a zero, certo? Beta tv menos mi t estrela vai ser igual a zero, e kt estrela menos cv vai ser igual a zero. Então, considerando esse sistema aqui, eu consigo chegar no quê? No meu t barra, o meu t de equilíbrio vai ser cmi sobre beta k. O meu t estrela de equilíbrio vai ser S sobre mi menos CD sobre beta k. E o meu V barra, o meu V de equilíbrio, vai ser igual a SK sobre Cmi menos D sobre beta. Bom, como vocês podem ver também, se vocês substituírem esses valores de equilíbrio nas equações diferenciais, vocês vão ver que todas as constantes vão simplesmente sumir. Vai ficar tudo em termos das variações, tanto das variáveis quanto das entradas. Certo? Bom, é isso para a parte de linearização. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.